Graças a Deus pela mais uma semana. A gente está aqui para ministrar, para receber, para compartilhar, para a gente ter comunhão a respeito da palavra do Senhor. E toda semana que tem uma mensagem para a gente ministrar, sempre é difícil para cada um de nós definir o tema. Qual o tema, Senhor? O que o Senhor quer falar? Qual o teu desejo diante de todas as coisas? Eu confesso aos irmãos que até durante essa semana estava muito difícil eu chegar numa conclusão. Não por falta de palavra, ou por falta de opções, né? Opções são várias. E graças a Deus por termos tanta riqueza, né? Mas é que o que realmente o Senhor quer falar conosco. E algo que para mim me foi de grande ajuda, eu queria ter comunhão com os irmãos a respeito disso, sobre essa mensagem, que me ajudou bastante já há tempos atrás, que é parte do livro do nosso irmão Watchman, chama-se O Ministério de Oração da Igreja. Não sei se os irmãos têm esse livro, quem tem em casa. E tem um capítulo desse livro que trata a respeito da oração que o Senhor nos ensinou. E eu acho que é uma ótima oportunidade para nós termos comunhão a respeito dessa oração, né? A respeito desse modelo de oração que o Senhor preparou para nós. E essa oração está registrada ali, por isso o tema da nossa comunhão de hoje é Orai assim. E está registrado em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 15. Toda essa passagem relata o modelo de oração, o encorajamento do Senhor para que nós venhamos a orar. E coincidentemente ontem foi a nossa reunião de oração mensal, aquela reunião com maior inclusão de irmãos, e o tema ficou assim aberto, né, para nós termos comunhão a respeito. Então, irmãos, o tema hoje vamos tratar de Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Então, nessa passagem bíblica, o nosso Senhor nos apresenta um precioso modelo de oração, né? Quando nós oramos, na maioria das vezes, nós atentamos qual é o principal objetivo das nossas orações normalmente. Está nas respostas às nossas orações, não é isso? Então eu estou orando porque o meu objetivo é obter aquela resposta. Mas o contexto aqui dessa oração que o Senhor nos ensinou, que está aqui no capítulo 6 de Mateus, aqui nos apresenta a questão da ênfase aqui não está na resposta da oração, mas está relacionado a uma questão de galardão, a uma questão de premiação, reconhecimento. Percebe, irmãos? Às vezes nós precisamos ver o contexto da situação, né? O nosso foco sempre é a resposta da oração. Mas aos olhos do Senhor, o Senhor não apenas quer responder orações, o Senhor deseja que nós tenhamos a experiência de receber uma recompensa. É mais do que obter uma resposta, é obter o galardão, obter um prêmio. Amém? Por podermos ser participantes desse rico ministério que é o ministério de oração. Então, irmãos, eu tenho esse desejo, eu creio que muitos de nós têm esse desejo. E aqui nesse modelo, nós vamos olhar ponto a ponto para poder perceber quão rico essa oração que o Senhor nos deixou aqui, como uma orientação, né? Então em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 6, irmãos, eu também deixei no WhatsApp esse tema da mensagem, está toda ali o tema e está toda os detalhes ali, para quem quiser acompanhar. Então o Senhor começa... no versículo 5 ele fala assim, do capítulo 6, quem quiser acompanhar na palavra, embora seja muito conhecido, talvez o mais conhecido de todos nós aqui, né? Então ele diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Então percebem que aqui o foco aqui está na questão da recompensa. Então o fato de eu orar bem,
é orar alto, de forma visível e de uma forma bela. Eu não sei vocês, irmãos, eu já vi em reuniões de oração alguns irmãos que oram de Gênesis e Apocalipse na oração dele. Já perceberam isso? Às vezes nós vamos numa reunião de oração, um irmão ou uma irmã começa a orar e leva meia hora a oração. E aquela oração vira uma pregação. Eu não sei por que houve essa situação, né? Mas não é esse tipo de oração que o Senhor está falando aqui, irmãos. Ele não está nos encorajando a essas orações que nós dizemos que, né, temos que falar de todo o propósito da economia de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Certo? Ele está falando de uma oração diária, de uma oração de intimidade, de uma oração que visa não apenas obter um pedido, mas em visualizar um galardão, em visualizar um contexto no reino de Deus. Amém? Então ele diz assim, né? Em verdade vos digo que eles já receberam o galardão. Se você foi aplaudido, poxa, que oração, hein, Márcia? Uau, Márcia Bisbate, como você ora bem, já recebeu. Então, se o nosso galardão, a nossa expectativa é de premiação agora, poxa, você já foi aplaudido pela sua oração ou pelo o que quer que seja, né? Agora o Senhor nos diz aqui no versículo 6, tu porém, amém? Agora ele começa a nos direcionar. Tu porém, quando orardes, quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Não fala assim que ele vai te necessariamente responder de imediato a sua oração. Ele te recompensará. Como esse contexto aqui do Evangelho de Mateus está relacionado à questão do reino, tudo nesse Evangelho é voltado para a questão do reino, é voltado para a questão de galardoar. Nosso Deus, irmãos, é um Deus galardoador. Tem uma passagem em Hebreus que fala assim que Deus, ele deseja que nós nos aproximemos dele. Amém? É importante que nós nos aproximemos de Deus e nós saibamos que ele é galardoador. Nosso Deus, irmãos, ele é presenteador. Nosso Deus, ele é um Deus, ele gosta de presentear. E ele não tem medida com respeito a isso. Deus não tem medida. Ele não tem limites. É um Deus, o nosso Pai, ele é recompensador e sem limites. Porque o desejo dele é nos dar o seu reino. Imagina isso, irmãos. Não é um reino terreno, não é esse reino material que passa, mas é o próprio reino de Deus. Né? Então aqui está o contexto da oração, né? E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então o Senhor, já imaginando que nós tornaríamos essa modelo de oração mera repetição, é a nossa tendência humana, o Senhor conhecia muito bem o que é o ser humano, o Senhor sabia muito bem da nossa capacidade de pegar algo precioso, maravilhoso e fazer daquilo um mantra, algo para, né, fazermos apenas uma oração por fazer, ou repetir palavras, meramente repetir palavras. Aqui a ênfase não é tornar esse modelo que o Senhor nos apresenta aqui apenas uma repetição, mas realmente tornar nosso viver, tornar realmente a nossa experiência, irmãos, e perceber que o visualizar que esse viver de oração visa algo maior do que apenas o receber, a resposta das nossas orações. É óbvio que o Senhor quer que responder nas orações, mas Ele deseja algo mais, que é respeito ao reino, que é respeito ao galardão. Amém? Então, e orando não useis de vãs repetições, né? E ele fala que não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade, antes que o peçais. Então, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. Antes até que eu venha pedir, Ele já sabe que eu preciso. E Ele já deseja
suprir essa necessidade. Então, irmãos, é muito preciosa essa nossa comunhão que vamos ter hoje, né? Amém? Então, o verdadeiro propósito da oração é ter comunhão com Deus e expressar a sua glória. Então, existe um propósito de termos uma vida de oração, seja ela individual, seja ela como na nossa reunião de ontem, uma reunião coletiva da igreja, né? Então, o verdadeiro propósito da oração é ter comunhão com Deus e expressar a sua glória. Amém? Então, vamos a Mateus, questão que ele fala para nós orarmos no nosso quarto. Interessante isso, né? Normalmente eu pego a palavra de Deus de forma literária, né? Acho que nós somos assim, o quarto, então só no quarto, né? É só no quarto que é possível, né? A respeito, quando ele fala a respeito que nós devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta, orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? É muito intrigante esse versículo, irmãos, porque ele fala aqui de um lugar secreto, né, de um quarto secreto, e o teu pai que ele fala que ele ouve. Interessante, não fala que Deus ouve a nossa, ele fala que ele vê. Que interessante, não é, irmãos? Porque eu falei, Deus ouve a sua oração. Não, ele vê. Então ele vê a nossa atitude, ele vê o nosso coração, ele vê aquele contexto que estamos vivendo naquele momento, né? Então ele fala que o pai que está em secreto, o teu pai que vê em secreto te recompensará. O aposento íntimo aqui, obviamente, é um símbolo, né? As sinagogas e esquinas referem-se que podemos encontrar o aposento íntimo na calçada ou no interior de um carro. Esse lugar íntimo, irmão, pode ser em qualquer lugar. Amém? Não vamos limitar, o Senhor não está limitando você a um quarto. E se eu não tenho um quarto? De repente eu moro numa casa, nem quarto eu tenho, né? Não é isso que o Senhor está falando, né? O Senhor está dizendo aqui que o aposento íntimo na calçada ou no interior de um carro é onde você e Deus, nós podemos ter comunhão com Deus e orando em secreto sem tentar conscientemente exibir a nossa oração. Amém? Irmãos, quantas vezes nós oramos no carro, não é? Quantas vezes nós oramos em lugares... às vezes eu estou conversando com o Senhor, eu estou no banheiro. Às vezes eu estou com o Senhor... pegando uma viagem, né? Às vezes eu estou no supermercado, às vezes eu estou trabalhando, às vezes eu estou andando, e assim por diante. É essa oração que o Senhor deseja de nós, amém? Então, esse é o lugar secreto que Ele deseja. Porque o Senhor, qual é o lugar secreto? É que o Senhor habita em nós. Ele vive em nós. Esse quarto, irmãos, somos nós mesmos, onde o Senhor habita. É ali que o Senhor quer se encontrar conosco, amém? E não repetir palavras vazias como fazem os gentios, né? Então, orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que lhe peçais. Então, algumas pessoas repetem como é que diz? Monotonamente. Monotonamente as mesmas palavras em suas orações. Então, quando oramos, nosso desejo, olha que palavra que foi dita do nosso irmão aqui nesse livro, né? Fala, quando oramos, o nosso desejo deve exceder as nossas palavras. E a nossa fé deve exceder as nossas palavras. Não é apenas uma questão de palavra, é uma questão de o desejo no nosso coração deve exceder as próprias palavras, que não conseguem descrever isso. Por isso que Deus fala, Ele vê. Não é questão de Ele ouvir palavras, é questão dele ver o meu coração. Ele vê que o meu coração está, o meu encargo, aquele que Deus colocou no meu coração, ele excede as minhas próprias palavras e a nossa fé excede também as nossas palavras. Então, quando orardes, dizei, né? Quando orardes, dizei. Aqui, irmãos, é que essa passagem,
o Senhor me tocou para compartilhar essa manhã, porque esse pequeno parar para considerar a respeito da oração que o Senhor nos ensinou, que é tão diária, cotidiana nossa, tão conhecida nossa, desde a nossa infância, essa importante oração, certo? A oração do Pai Nosso, né? Então, Ele nos ensina a orar dessa maneira, ou dessa forma é que Ele deseja que nós oremos. Amém? Não é repetir essas mesmas palavras. Sim, eu posso repetir. Nossas reuniões, né, mamãe? As reuniões da célula na casa da minha mãe, lá da irmã Leonor, sempre termina ou começa com a oração que o Senhor nos ensinou. Não é mesmo? Então, irmãos, nunca é demais orar essas palavras. Mas cada vez que eu oro, eu sempre procuro diante do Senhor que meu coração ainda tem mais significado a oração que o Senhor nos ensinou. Tão comum, tão universal para todos os filhos de Deus, tão maravilhoso, né? Amém? Ele conhece que nós, que nascemos de novo, irmãos. Primeiro ele começa, né? De que maneira? Pai Nosso. Irmãos, eu não posso chamar nenhum de vocês de pai aqui, né? Porque eu não sou filho de nenhum de vocês. Mas quando eu digo pai, para o meu pai, que é Deus, a minha origem, aquele que gerou a vida em mim, aquele que me deu um novo nascimento, irmãos, é tão espontâneo, Pai. Amém? Então a primeira palavra da oração é Pai Nosso. E esse Pai, ele tem um lugar, uma habitação, Pai Nosso que está nos céus. Esse meu Pai que eu estou orando não é meu Pai terreno, mas é meu Pai celestial. Amém? Então nós que nascemos de novo, irmão, somos seus irmãos legítimos, irmãos do Senhor, legítimos irmãos. Portanto, devemos orar assim: Pai Nosso que estás no céu. E nessa oração que ele inicia, ele fala de 3 desejos aqui nessa oração relacionados a Deus. Então vamos ver 3 desejos relacionados a Deus. Qual é o primeiro desejo? Santificado seja o teu nome. Amém? Santificado seja o teu nome. Amém? O nome de Deus não é para ser referido em vão. Não é como um mantra que se repete. Oh, Deus, Deus, Deus. Né? Não é isso. Não é um mantra, não é uma repetição. Nós devemos lembrar que o objetivo máximo da nossa oração é que o nosso amado Deus ganhe toda a glória entre os homens. Então, se existe algo que nós devemos buscar no nosso coração, é que o que é necessário, qual é o objetivo máximo das nossas orações, é que o nome de Deus seja santificado entre os homens. Amém? Louvado seja o Senhor por esse aí. E Ele também, esse nosso Senhor, que tem esse nome santificado, esse nosso Senhor, Ele tem um reino, irmãos. Ele tem um reino, onde é Ele que governa. Ele tem o reino de Deus, que é, de uma maneira mais ampla, é o reino de Deus. Mas também fala do reino dos céus, que é algo que está relacionado com o seu propósito aqui na terra. Está relacionado com o seu povo aqui na terra. Amém? Então ele diz assim, que nós, né, a igreja do Senhor, possamos orar para que o reino que está nos céus desça, como em Salmo 144, versículo 5 e Isaías 64, 1. Você nos lembra dessa passagem? Isaías fala, se abrissem os céus. Não é assim? Se rasgasse os céus e o reino de Deus. Amém? Então a nossa oração que o Senhor está nos ensinando é para que venha o teu reino. Amém? Então que nós, a igreja, possamos orar para que o reino que está nos céus desça. Amém? O reino dos céus já é uma realidade, irmãos. Ele já está ali. Mas aqui na terra, quanto nós vimos a expressão do reino? Muito pouco ainda.
Mas às vezes nós percebemos, né? Quão rico é o reino de Deus, se expandindo, me alcançando, né? Sendo ampliado toda vez, né? Graças a Ele, né? Então, onde está o reino de Deus, o diabo é lançado fora no abismo, certo? Então, Apocalipse, capítulo 20, de versículos 1 a 3, nessa consumação final e máxima, o que nós vemos ali? Nós vemos ali a manifestação do reino de Deus. O reino de Deus que está dentro em nós, o Senhor falou, onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro em nós. As pessoas olham para nós e falam, vocês são comuns, vocês são igual a todo mundo, cristão é tudo igual. Não. Nós temos o reino de Deus habitando dentro de nós. E um dia, irmãos, na volta do Senhor, na manifestação da volta do nosso Senhor, que o Senhor já voltou para cada um de nós, irmão. O Senhor voltou, Ele já habita em nós, mas ninguém vê isso. Mas na manifestação do seu reino, então nós oramos pelo reino de Deus, pela manifestação do reino de Deus, né? Então, onde está o reino de Deus, o diabo é lançado fora, para fora no abismo. E o terceiro desejo nessa oração que o Senhor nos ensinou, era para que seja feita a sua vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então a oração aqui significa que Deus deseja fazer algo, mas Ele não o fará apenas por si mesmo. Que interessante isso. Que mistério isso. Na nossa reunião ontem ficou essa questão. Mas para que orar? Se Deus já sabe todas as coisas, Ele sabe de tudo o que nós precisamos, Ele já tem o propósito dele todo concluído na eternidade. Por que nós precisamos orar? Porque, irmãos, Ele nos deu o privilégio de participarmos desse ministério. Ele nos deu o privilégio de sermos participantes, de nos envolver com as questões do reino de Deus. Amém? Então Ele espera que o homem na terra, ele ore por isso. Certo? Interessante, não é mesmo? Então, nosso Senhor, Ele tinha de nascer, não tinha? Não estava profetizado em toda a palavra? Lendo todo o Velho Testamento, tudo apontava para quem? Cristo. Lendo todos os livros da Bíblia, lendo todo o Velho Testamento, apontava para quem? Cristo. Cristo tinha de nascer. Mas para que isso acontecesse, irmãos, foi necessário que houvesse ali o Simeão e Ana orando por isso. Não é intrigante isso, irmãos? Já estava no propósito eterno de Deus. Ele veio no tempo certo, no tempo determinado, como havia sido profetizado nas Escrituras. Mas, ao mesmo tempo, Deus tinha cooperadores na terra, que aqui estão exemplificados em Lucas capítulo 2, versículos 25 e de 36 a 38, que são Simeão e Ana, que ele fez questão de mencionar no Evangelho de Lucas, esses dois amados irmãos que oravam pela vinda do Messias. Certamente haviam muitos outros, mas aqui em destaque ficou aqui Simeão e Ana. Após a morte do Senhor e a sua ressurreição, o Senhor também anunciou que deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Nessa semana que passou, nós vimos que é comemorado entre os cristãos, especialmente os cristãos católicos, o Corpus Christi, que representa justamente o corpo de Cristo, né? Representa esse momento que o Espírito Santo ele veio e encheu toda a igreja. O corpo de Cristo foi batizado, irmãos, de uma maneira poderosa. Amém? Então nós vimos aqui, o Espírito Santo ele viria de qualquer forma? De acordo com a visão, sim, viria. Foi profetizado que viria. Mas o Senhor disse que eles deveriam orar. E 120 amados irmãos, inclusive a mãe do nosso Senhor, nossa amada irmã Maria, estava entre eles ali orando aqueles dias para que o Espírito Santo viesse no Pentecostes e batizasse a igreja de maneira tão poderosa e grandiosa como foi. Amém? Não dá para explicar isso, irmãos. Isso é um mistério. Nós estamos falando de mistério, né, mineiro? Ontem nós estávamos...
A gente fica assim, né? Mas é um mistério isso. Mas é um fato, irmãos. Deus nos chama para nós orarmos, para que a vontade dele seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Então já foi determinado, mas Deus anela que nós participemos por meio das orações. Amém? Então nós vimos aqui 3 desejos com respeito a Deus. Então, primeiro, né? Santificado seja o teu nome entre os homens. Amém? Que mais? Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Amém? Então, na nossa oração, a primeira coisa é santificar o nome de Deus, darmos glória ao nome de Deus. Nós começamos exaltando e glorificando o nome de Deus, irmãos. Nossas orações não devem ser primeiro começar a pedido. Não. Primeira coisa, santificado seja o teu nome. Amém? Né? Amém? Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E Deus não deixou nós de lado nessa oração. Ele teve uma oração também com aspecto para nós, seres humanos, nós homens, irmão. Agora, depois que ele apresenta, são as 3 coisas relacionadas a ele. Então aqui aparece agora 3 coisas relacionadas ao nosso favor hoje. A primeira coisa que o Senhor, ele revela para nós, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Bem? O Senhor sabia, irmão, se nós orarmos como Ele nos orienta, orarmos para que o nome dele seja santificado, orarmos para que o reino de Deus, né, para que seja feita a vontade de Deus na terra como no céu, para que venha o reino do Senhor, o que vem diante de nós? Provações. E qual que é a primeira prova que vem para nós? É alimentos, privações, certo? Então o Senhor nos encoraja, no seu modelo de oração, a nós orarmos pelo nosso pão que está, nosso pão diário, né? Então a primeira coisa, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O Senhor não nos orienta aqui a pedir pelo pão do amanhã. Eu não sei quem gosta de despensa. Pela misericórdia do Senhor, hoje a grande maioria de nós tem uma despensa, né? Então a despensa, você olha para ela e fala assim, ó, acho que dá para 2 semanas, ou talvez dá para o mês, né? Ou quem sabe para 3 meses. Tem aqueles que estão hoje desesperados construindo bunkers e reunindo alimentos para durar anos. Buscando tecnologia para que o alimento dure anos, porque prevendo uma grande tragédia, onde vem o que? A privação da fome, irmãos. Então a primeira coisa que o inimigo vem nos provar é a questão da nossa sobrevivência. Então nós devemos orar, e também aqui é um sinal de que essa oração deve ser diária. Porque ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã é outra coisa. Amanhã eu não sei. Não é verdade, querida? Amém? Viu, Ângela? Eu conheço alguns irmãos que passaram por momentos, eu também passei, de uma certa forma, por momentos assim, que nós tínhamos o pão de cada dia, o pão de hoje. Eu não sei amanhã. Amanhã Deus proverá, né? Mas o pão nosso de cada dia me dá hoje. Então esse é o primeiro ponto que o Senhor coloca aqui na sua oração com respeito a nós, né? A segunda coisa que nos lembra, irmãos, é perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Em algumas traduções, também o Evangelho de Lucas também é mencionado, né? Também perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado os pecadores em si, né? Então aqui é um outro ponto também, irmãos, que é uma grande tentação para todos nós, a questão do perdão. Como é difícil perdoar. Eu confesso para você, eu não tenho condição de perdoar. Somente o Deus que está em mim, que é o Deus perdoador, é o Deus que ama,
independente de qualquer situação, Ele habita em mim, Ele pode me capacitar a perdoar. Eu em mim mesmo não consigo perdoar. Mas aqui o Senhor faz essa questão. Ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós temos perdoado os nossos devedores. É interessante aqui, né? Aqui o Senhor não limitou a gente pedir apenas orar pelas minhas próprias dívidas, pelos meus próprios pecados, mas aqui ele coloca como assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Parece que tem um pré-requisito aqui, né? Irmãos, não que o Senhor não nos perdoou, o Senhor já nos perdoou. O Senhor, inclusive, deseja que nós já cheguemos a Ele, confessemos nossos pecados, mas já agradecendo a grandiosidade do amor de Deus que Ele já nos perdoou. Mas Ele coloca uma questão para nós, irmãos: perdoar as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Eu não posso me achegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, perdoa a minha situação, a minha dívida, Senhor, perdoa meu pecado, Senhor, mas aquele irmão, aquele eu não perdoo. Aquela situação eu não perdoo. Se eu me achegar diante de Deus, irmãos, o Senhor está pronto para nos dar todo o perdão, porque o Senhor é o perdão, o Senhor é o amor. Mas se eu me achego diante de Deus com o coração assim: Senhor, perdoa minha dívida, Senhor, mas aquela dívida daquele irmão eu não perdoo, Senhor. Como é que o Senhor, irmãos, não que o Senhor não vai liberar o perdão, irmão, mas como que o Senhor vai fazer se Ele está pronto para nos perdoar? Está pronto para perdoar nossos pecados e dívidas. Mas eu tenho no meu coração uma questão. Isso é muito importante nessa oração, irmãos. É tão importante que ela é repetida no final. Perdoar um ao outro. Aqui ele está falando do nosso relacionamento entre nós, família, amigos, irmãos. Certo? Então perdoa, né? Alguns têm rejeitado a questão de não tratar essa questão. Eu achava que o pecado é só pecado grosseiro, né? Que o pecado grosseiro é uma coisa assim que, né, ninguém. Mas o pecado de não perdoar o irmão precisa ser tratado, irmãos. Eu preciso tratar isso. Eu quero o perdão do Senhor, mas eu não quero perdoar. Eu quero o perdão do Senhor, mas eu não quero liberar perdão. Isso, irmãos, é um grande problema que pode atrapalhar a nossa consciência. 1 Timóteo 1,19 diz assim: alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Certo? Então a questão da consciência precisa ser tratada diante do Senhor. Eu preciso ir diante do Senhor, sabendo que Ele está pronto para nos perdoar. Sabendo que o Senhor já nos perdoou de tudo. Louvando a Deus porque Ele já perdoou. Mas eu preciso também que o Senhor me dê essa graça de eu liberar o perdão. Amém? E, finalmente, são 3 coisas, né? A primeira é o pão, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E a outra, ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, livrai-nos do mal. Certo? Quando nós temos um viver de oração, irmãos, na comunhão diante do Senhor, não necessariamente seguir esse modelo, como a gente faz muitas vezes, eu faço ainda, e louvo a Deus por isso. Eu oro também a oração, eu leio a oração, eu falo o Pai Nosso inteiro também. Amém? Mas eu digo para vocês, hoje tem muito mais sentido orar essa oração. Muito mais clareza a respeito do que eu estou orando. Então, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Livrai-nos do mal. Muitas vezes a gente se coloca em perigo, né? A gente acha que a gente é a prova de tentação. Posso ir onde for, qualquer lugar eu vou, eu resisto, eu sou forte, eu posso provar aquela nova droga que lançaram aí, sei lá, tal da anfetamina aí, não sei o quê, posso experimentar e depois eu largo.
Posso? Será, irmãos, que eu posso enfrentar isso? Será que eu posso enfrentar esse tipo de situação? Não posso. O Senhor não falou apenas para... O Senhor fala para nos livrar, né, do mal. Livrar das tentações. O Senhor pede para nós orarmos, irmãos. Não sei quando que vem a tentação. Não sei se vem, quando vem. Mas pede para nos livrar da tentação. E nos livrar do maligno. Orar. Exatamente, irmão. Exatamente. Não da brecha. Tá? Então eu digo para você, muitas vezes nós nos sentimos fortes, né? Eu enfrento. Não, posso ir em qualquer lugar. Vamos embora. Vamos lá que eu dou conta disso, né? Aí a gente vê que a gente não dá conta. Nós devemos orar especificamente sobre isso. Livrai-nos da tentação e livrai-nos do maligno. Livrai-nos de Satanás. Amém? E, concluindo essa oração que o Senhor nos ensinou, ela começa e termina com louvor. Nessa reunião de hoje, eu digo para os irmãos, eu não tinha nem um hino para escolher. Eu nem sabia a mensagem que eu ia compartilhar, né? Então, o que eu ia escolher? Passar para os irmãos. Irmãos, vamos cantar tal hino relacionado à mensagem? Mas, soberanamente, mais uma vez, o Senhor colocou os hinos que deveriam ser conduzidos de acordo com a palavra que foi revelada. Qual foi o primeiro hino que cantamos? A Ele, a glória. Como é que nós terminamos a oração? Como diz? Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E ela termina a oração com 3 louvores. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, louvado seja o Senhor por 3 coisas que nós também devemos louvar. As 3 coisas são, então, que o reino é do Pai. Amém? Nós declaramos nessa oração no final, porque teu é o reino. Alguns tiraram da oração, né? Não ora essa parte, mas essa parte faz parte da oração, né? Porque teu é o reino. O reino é de Deus e não de Satanás. Certo? Estamos declarando, o reino é de Deus e não do inimigo. Porque o poder, irmãos, o poder é do Pai, amém? E não do inimigo, não de Satanás. E a glória é do Pai e não do inimigo. Então a Ele, como nós cantamos no início, né? A Ele a glória. Vamos cantar junto, irmãos? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém, irmãos.